Para quem ama série, com certeza você vai se lembrar sempre de bruxas quando ouvir o nome Salem. Tudo porque existe uma história muito grande por trás de Salem, onde diz que existiam bruxas lá antigamente. E hoje a gente vai reagir a um vídeo do youtuber chamado Elton. Ele foi até a cidade de Salem, mostrou a cidade, contou um pouco da cultura, da história, e a gente vai saber, né, através dos olhos dele, se bruxas realmente existiram ou não. Mas antes, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Todos os dias, meio-dia, tem shorts. E na descrição do vídeo vai estar o link do canal do Elton, para que você também se inscreva, vá lá e prestigie o trabalho de mais um produtor de conteúdo da internet. Um beijo e vem comigo. Sabe o que acontece quando a justiça enlouquece? Não tem bruxa voando, nem poção borbulhando, tem vizinho apontando o dedo, criança chorando, gente inocente morrendo. E o pior, tudo isso aconteceu de verdade. The Puritans believed the devil's influence was not abstract, but tangible. Agents of the devil had the power to spoil crops, cause plagues and illness, and generally torment the innocent. 1692, numa vila puritana chamada Salem, 20 pessoas foram executadas por bruxaria. Mais de 200 foram presas. E as provas? Gritos, pesadelos, um sonho, uma pinta no braço. Só isso foi o suficiente para pessoas morrerem. The most infamous witch hunt in history. But was the devil to blame? Or was something far more human at play? Salem era minúscula, 300, talvez 500 pessoas. Era tipo aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo desconfia de todo mundo. Ali, o diabo era real, literalmente. As pessoas acreditavam que ele podia estar em qualquer lugar. Na casa ao lado, no campo, na própria igreja ou até dentro de você. E não era metáfora, era certeza. Qualquer coisa virava sinal de bruxaria. Uma mulher que não casava? Bruxa. Um homem que não ia à igreja todo domingo? Bruxo. Uma criança que falava sozinha enquanto brincava? Possuída. A colheita deu errado. Alguém fez pacto. Era um clima de tensão constante, como se todo mundo estivesse esperando o próximo surto, a próxima acusação ou o próximo foi ela. Everybody assumes that they are in fact guilty. So the questions go down the line of when did you become a witch? How many familiars have you got? Why have you hurt these children? What are you doing this for? When did you meet the devil? Duas meninas, Beth Paris e Abigail Williams, de 9 e 11 anos, filha e sobrinha do pastor da vila, o cara mais temido da comunidade. De repente começam a se comportar de forma estranha. Crises de gritos, convulsões, dizem que viam sombras, que sentiam presenças malignas. E ninguém duvidava delas. Não era qualquer criança, era a filha do pastor, a palavra sagrada. Logo, as meninas começaram a apontar culpadas, literalmente. Apontavam o dedo, temiam e diziam, foi ela. Abigail and Betty continued to have fits and began to speak of specters tormenting them. Unseen hands that clawed at their flesh, shadows that whispered curses in their ears. When pressed, they finally named the witches who tormented them. Sarah Good, Sarah Osborne, and Tituba. 3 mulheres foram as primeiras. Tituba, uma mulher escravizada de origem afro-caribenha, que conhecia ervas, contava histórias espirituais, ou seja, fácil de demonizar. Sarah Good, uma mulher pobre, sem marido, que dormia na rua e falava sozinha. Era vista como maluca. E Sarah Osborne, idosa, doente, que não frequentava tanto a igreja e tinha uma vida considerada fora do padrão. Elas já eram vulneráveis. Bastava um empurrão e o empurrão veio em forma de histeria coletiva. O que começou como um caso isolado... Isso é muito preconceito, né? Só porque são mulheres vulneráveis que fogem ao padrão
do que a sociedade já naquela época exigia, né, que fossem pessoas da igreja, com postura, casadas, e aí elas já carregam esse estigma, né, por não seguirem esse padrão, logo elas já seriam as culpadas. Virou uma epidemia de acusações. A comunidade entrou em pânico. Qualquer sintoma estranho era bruxaria. E o pior, o medo virou moeda. Se você acusava alguém, se protegia. E se não acusava, começava a parecer suspeito. E aí surgem os tribunais. O governador criou uma corte especial para lidar com os casos. Court of Oyer and Tormentor. Nome bonito, né? Mas lá dentro era... Pior que não é bonito, não. Um circo, um pesadelo institucionalizado. Não tinha advogado de defesa. As provas eram surreais. Se alguém dizia que te viu num sonho fazendo mal, isso já valia. Sonhos viravam sentença, manchas na pele viravam marca do demônio, gritos de adolescentes histéricas viravam verdade absoluta. E quanto mais gente era acusada, mais legítima parecia a história. O povo começou a competir com quem gritava mais alto. E se não gostasse delas, né, poderia mentir também. Quem iria provar que era mentira? Ninguém. Quem ficasse quieto era o próximo. Tituba's confession would have dire consequences as rumors, fear, and panic quickly spread. There was a contagion of accusations alongside a contagion of the mysterious affliction that tormented Betty and Abigail. Algumas histórias ficaram marcadas até hoje, como a da própria Tituba, que percebeu rápido, ou eu confesso ou morro. Ela inventou um monte de coisa falando que os juízes queriam ouvir e conseguiu sobreviver. Virou prova viva de que o diabo rondava a vila. Ou Sarah Good, que morreu enforcada dizendo que era inocente. A filha dela, de 4 anos, também foi presa. Rebecca Nurse era uma senhora querida, religiosa, respeitada. Mesmo assim, foi condenada. A execução dela foi um choque. Fez muita gente, até os mais fanáticos, começarem a duvidar. E talvez o caso mais brutal de todos. Mas esse é o problema, né? A maioria dessas injustiças na sociedade sempre acontecem porque existem fanáticos que endossam isso, né, que apoiam e que permitem que essas coisas aconteçam, porque o povo não sabe o poder que tem. Giles Corey, de 81 anos, se recusou a declarar no tribunal. Como punição, foi esmagado com pedras. E as últimas palavras dele, mais peso. Uma frase que virou símbolo e até hoje arrepia. What say you, Corey? More. Wait. Aos poucos a ficha começou a cair. O povo começou a perceber que estavam matando gente boa, vizinhos, amigos, gente de fé. Até os líderes religiosos mais conservadores começaram a falar contra os julgamentos. Um deles disse: melhor 10 bruxas culpadas soltas do que um inocente morto. Um pensamento simples, mas que até hoje muita gente não entendeu. O governador, William Phips, dissolveu o tribunal, proibiu as provas espectrais. Os julgamentos começaram a perder força. O caos foi cessando, mas o estrago já estava feito. Em 1693, os julgamentos acabaram oficialmente. Mas Salem nunca mais foi a mesma. Salem, in 1692, was a mix of rigid religious doctrine, interpersonal conflict, and paranoia, which became the perfect grounds for mass hysteria to start. Décadas depois, alguns dos juízes vieram a público pedir desculpas. Em 1706, uma das meninas acusadoras, Ann Putnam Jr., confessou que mentiu. Disse que foi manipulada. Chorou, pediu perdão, mas já era tarde demais. Em 1957, o estado de Massachusetts declarou inocentes todas as vítimas. E só em 2001, sim, 2001, veio a absolvição oficial das últimas pessoas condenadas. Mas pelo menos a história foi reparada, né? Porque tem muitos casos de pessoas que são inocentes, são condenadas, passam a vida inteira presas, elas partem dessa e não conseguem a absolvição em vida. Pelo menos nesse caso, a história foi recontada e viram que elas realmente eram inocentes. Ou seja, foram mais de 300 anos para reconhecer o erro. E você? De que lado estaria em 1692? Seria quem acusa, quem se cala
Quem acredita sem Essa é a questionar, bruxa. ou quem levanta a mão e diz, isso tá errado. Eu tô em frente ao local oficial onde as bruxas foram executadas. E olha só que lindo. Não tem Chega a isso ser que até elas realmente foram, né? poético, né? Essa árvore bem amarelinha por causa do outono. E eles criaram um memorial aqui. Esse é o nome do local, Proctor's Ledge. E aí as pessoas deixam flores aqui. We remember. Sempre iremos lembrar. Aqui do lado tá a data, 1692. E aqui os nomes de todas as vítimas. Uma coisa interessante é que no chão tem algumas pedrinhas decorativas e as pessoas simplesmente estão deixando mensagens nas pedrinhas. O americano tem essa cultura, sabe? Como uma forma de homenagem para quem já partiu, sempre empilhar pedras. E algumas pessoas também escrevem frases e tal. Olha essa daqui, ó. Descanse em paz. Sempre nos lembraremos. E essa daqui é bem recente, ó. Bless you. Que a paz encontre vocês. Galera, esse lugar aqui só foi oficializado como o ponto real das execuções muito recente, 2016 para 2017, vocês acreditam? Antes, eles acreditavam que as execuções tinham acontecido num lugar chamado Gallows Hill, que é uma parte mais alta aqui da cidade. Durante séculos, os registros históricos eram muito vagos, só falavam algo do tipo, foram executados no morro. Com tecnologia moderna, mapeamento ali de terreno, alguns testes, estudos, uma análise especializada dos mapas históricos, e aí eles realmente identificaram que foi aqui que tudo aconteceu. A história da humanidade ela é marcada por acontecimentos assim que são complexos, né? Por falta de conhecimento, por ignorância, por maldade mesmo. Quantas pessoas perderam a vida ao decorrer da história da humanidade? A gente não tem só esse caso lá de Salem, né? Tem questões assim complicadíssimas, como a questão do Holocausto, como as pessoas que se foram em guerras, em conflitos. Agora eu tô aqui no cemitério mais importante, mais antigo da cidade, onde estão enterradas as pessoas mais importantes da história de Salem, sabe? E também envolvidas no julgamento das bruxas. E aí, logo do lado, eles colocaram algumas pedras com memoriais para essas pessoas, para elas estarem meio que dignas do lado do cemitério mais famoso da cidade. Só que a real é que os corpos delas não estão aqui. Como elas eram vistas como hereges, como pessoas desprezadas pela sociedade, os corpos delas eram largados lá mesmo, sabe? Alguns eram recolhidos pelos familiares e outros simplesmente se perdiam ou sabe lá o que acontecia. Então, elas não estão aqui. Nunca foi confirmado ao certo onde estão os corpos dessas 19 vítimas, né? E aí eles colocam um memorial para tentar reparar a história. Graças a Deus o tempo passa, as pessoas vão amadurecendo, né? Vão mudando, vão evoluindo. Querendo ou não, a internet veio para ajudar nesse compartilhamento de informação, sabe? Para que a gente jamais volte a regredir a esse nível de fazer com outras pessoas o que fizeram com essas mulheres, né? Se você não é meu inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe nos comentários aqui se você já foi até Salem, se você tem vontade de ir, se você conhece as histórias de Salem. Eu prometo trazer mais histórias em breve, agora contando um pouco do misticismo, do terror.
da simbologia que tem por trás de Salem. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.